Nesse painel final, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre um panorama de inovação financeira, tá? A gente falou de vários temas referentes à inovação financeira aqui nos últimos dias, mas dessa vez a gente vai trazer não só conceitos, tendências e lições de inovação financeira para o resto do ciclo aí, do ano e dos próximos anos. Então, para poder fazer essa tarefa junto comigo, eu convido aqui para o palco o Caio Barbosa, co-CEO da Lumix Studios. Uma salva de palmas para o Caio. Valeu, cara. Fique à vontade. A Carolina Morandini, líder de inovação aberta e ventures da Latam da Accenture. Uma salva de palmas, Carol. Fabiano Funari, Country Manager da HCL Tech, por favor. Salva de palmas, meu caro. Fique à vontade. E por fim, Leandro Marçal, diretor de tecnologia e operações do Banco Pan. Chega aí, Marcel. Tudo bem? Bom te ver. Bom, pessoal, esse é o painel final. A gente aqui encaminhando essa bola para falar de futuro, falar de perspectivas, tendências, conceitos novos que a gente está... Né, a gente tem aí o Caio com a Lumix, que pode contar depois um pouco o que vocês fazem. A Morandini olhando mais para o viés de inovação corporativa, muita coisa nesse sentido. O Marçal na parte de neobanking, Funari Tecnologias. Então, pessoal, eu queria que vocês apresentassem um pouco de vocês, do negócio de vocês, ou da empresa que vocês fazem parte, da área que vocês representam. Começando aqui com você, Marçal. Bom, bora lá. Primeiro, um mega prazer estar aqui com todo mundo aqui, então agradecer a presença de todo mundo e poder aprender um pouco e também compartilhar um pouco do que a gente está fazendo. Acho que essa é a grande ideia do evento. Eu tenho quase 20 anos aí na linha de tecnologia, então desde moleque aí da época de Santos, e aí eu acho que boa parte da minha carreira que eu construí em cima do mercado financeiro. Então, a minha vida é tecnologia, e aí mais precisamente tecnologia para o mercado financeiro, que vem tendo toda essa frequência de inovações e de movimentos de uma forma geral. Comecei lá no Banco Pan em dezembro de 2020, então já estou há praticamente 2 anos e meio. Comecei com tecnologia, depois de algum tempo agreguei outras funções como dados, segurança corporativa, atendimento e ouvidoria e operações. Então, sempre a ideia aqui é aplicar tecnologia para a gente fazer a transformação digital acontecer, e acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado. Maravilha, obrigado. Caio, por favor. E aí, gente, tudo bom? Boa tarde para todo mundo, eu sou o Caio, sou o fundador e co-CEO da Lumix. De forma bem resumida, a Lumix é uma empresa que fornece infraestrutura Web3 para empresas Web2, então nosso grande foco é simplificar a entrada dessas marcas nesse novo mundo sem que seja necessário criar um squad especializado, ter todo o processo das fricções que justamente esse mercado tem, por aí, né? Então a gente basicamente oferece a nível de API, SDKs e outras soluções tecnológicas para que essas marcas consigam aproveitar todo o potencial da Web3 de maneira rápida, fácil e muito mais barata. Então hoje a gente atende grandes marcas como Ambev, Coca-Cola, Nestlé, Reserva e por aí vai. Recentemente a gente recebeu um aporte do BTG Pactual, então a gente hoje está bem próximo deles lá, nas iniciativas que eles estão puxando. E falando um pouco de mim assim rapidamente, eu antes de chegar nesse mundo de cripto, eu tive uma trajetória zero linear assim, passei pelo direito, depois eu migrei para UX, aí trabalhei como produto, e aí acabei caindo, meio que de paraquedas nesse mundo de cripto, acabei me apaixonando logo de cara, e fui tocando aí minha curiosidade inicialmente, até que de fato em janeiro do ano passado a Lumix nasceu, então a gente tinha uma empresa bem nova, 1 ano e meio mais ou menos de vida aí, a gente teve um ano passado bem legal, que culminou no final do ano até eu ser figurar na lista da Forbes Under 30, E aí, de lá pra cá, a gente vem aí acelerando bastante, principalmente agora com o BTG do nosso lado também, que ajuda pra caramba, com certeza, E a gente tá aí agora trilhando esse caminho. E apesar de nova, a empresa tem grandes clientes de peso aí no portfólio, O investimento também do BTG. Morandini. Oi, vocês estão me ouvindo? Maravilha. Beleza. Boa tarde a todos. A gente fica aqui para não ficar tão nervoso, que tem tanta gente em volta. Bom, gente, eu sou Carol Morandini, eu estou há mais de 12 anos na área de empreendedorismo e inovação. Eu sou jornalista de formação, mas fiz uma transição de carreira, fui head de investimento e gestão de portfólio na Wayra, que é um dos braços de investimento da Vivo e da Telefônica. E hoje na Accenture eu lidero a área de inovação aberta e ventures, ou seja, a relação das startups e do ecossistema empreendedor, não só startups, mas universidades, VCs, CVCs, desculpa os vários venture capitals, fundos de investimento corporativos, as universidades, startups, para fazer negócios com a Accenture,
levando uma proposta de valor mais interessante e complementar para os clientes, né? A gente tem o Accenture Ventures, que fica nos Estados Unidos, que recentemente, semana passada, né? A gente anunciou o investimento na Parfim, que depois eu conto um pouco mais sobre isso, mas eu lidero essa frente, então sempre buscando novos negócios, novas soluções que a gente possa complementar com serviços, e eu trago um pouco desse meu histórico de investimento, de análise de empresas e soluções, né? Entendendo estrategicamente o que a corporação e os nossos clientes precisam para achar as melhores soluções do mercado para isso. E multivertical também, né, cara? Eu sou agnóstica, né? Então, assim, a Accenture, né, é uma das maiores empresas de consultoria e serviços tecnológicos do mundo, né? São mais de 700 mil funcionários, colaboradores em todo o mundo, aqui no Brasil mais de 20 mil, então é uma grande corporação que atende os clientes de fim a fim, então não é só uma consultoria, não é só um braço de tecnologia, mas tem toda uma parte de marketing digital, branding, então a Accenture olha e fala, bom, se eu não tenho, eu compro, né? Então tem uma área de M&A muito grande para poder levar essa melhor solução. Então, eu como líder de inovação aberta, dentro da Accenture, eu acabo olhando não só a área de fintech, porque a gente tem empresas, clientes de telco, agro, produtos, serviços diversos, então eu acabo olhando muito mais à frente de como analisar novos negócios dentro da área demandante, digamos assim. E a mágica está em conectar tudo isso, que é aí que a gente vê a inovação, né? Funari, me conta um pouquinho aí. Bom, acho que eu sou o mais velho aqui do grupo, né? E mais tempo eu estava falando com o Caio, né? Acho que a idade dele é o tempo que eu tenho no mercado, né? De tecnologia. Eu represento aqui a HCL, que é uma das gigantes de tecnologia, né? Também no mundo, com mais de 240 mil funcionários, uma empresa em mais de 50 países, uma das 10 maiores de tecnologia no mundo, que atende também de fim a fim os clientes, né? Em multi-canais, indústrias, né? E aqui no Brasil também temos cerca de 1.500 funcionários e estamos fazendo um crescimento bastante agressivo. Maravilha. Bom, apresentações feitas, pessoal. O tema aqui do painel é a gente falar de conceitos, tendências e lições para esse mercado, né, de inovação financeira, né? E com perspectivas diversas, que a gente tem aqui uma multiplicidade de possibilidades, de opiniões. Eu queria ouvir de vocês um pouco qual que é a palavra-chave, né? Qual a pauta-chave, o tema-chave que vocês entendem que vai dominar a conversa quando a gente está falando de inovação financeira daqui até o fim do ano, começo do ano que vem, né? Eu sei que tem os óbvios aí, que são a inteligência artificial, né? Então vamos tentar sair um pouco do óbvio e ouvir de vocês isso e talvez até com algumas percepções de que vocês estão encontrando no dia a dia da empresa de vocês. Seja demanda, seja de, poxa, tá apontando para aquele lado, né? Caio, vou começar contigo, cara. O que você tem? Legal. Então, hoje, lá na empresa, a gente não atua muito no viés institucional, né? Então, a gente acaba que não lidando muito com bancos, por exemplo, fundos, essa galera. A gente lida muito mais com marcas, né? Empresas que têm venda direta para o consumidor. Nesse caso, é o que a gente tem visto bastante, né? Então, muito se fala sobre economia tokenizada, tokenização de tudo e tudo mais. E, por natureza, né, a primeira perspectiva que as pessoas têm quando ouvem esse termo é um viés mais financeiro. Só que o que a gente tem visto bastante hoje, no que tange tokenização para essas marcas, por exemplo, a tokenização de interação, tokenização da fidelidade, né? Então, como que as nossas relações vão se dar daqui para frente no mundo em que, em tese, né, tudo que a gente fizer na internet é passível de ser tokenizado e, consequentemente, ser utilizado como um gatilho, como um building block para outra aplicação, né, que é, na minha visão, uma das maiores belezas da blockchain, que é a interoperabilidade, né, a composabilidade, que simplesmente você tem um NFT de uma marca, por exemplo, então você cumpre uma certa... executa uma certa ação e essa ação é registrada em blockchain, consequentemente isso pode ser utilizado por uma outra marca ou por uma outra aplicação ou por um outro objetivo como um requisito, como um gatilho e tudo mais. Então, dentro desse contexto, muito do que a gente tem se aproximado bastante é o viés de loyalty, por exemplo. Então, a gente vê marcas lá fora como Starbucks, Nike, Adidas, puxando esse movimento, em que, de fato, elas estão criando comunidades tokenizadas, né? Então, a lógica do clube de fidelidade, que antes era um viés mais transacional e passivo, passa a ser um viés muito mais de relacionamento e ativo. Então, você como usuário, como consumidor de uma marca, você não só compra um produto para ganhar cashback, ou então para ganhar ponto, e você trocar por alguma coisa. Você, de fato, é um membro ativo daquela comunidade, tem um relacionamento mais profundo com aquela marca, e você, de certa forma, aí depende do grau, tem um certo poder sobre o que aquela marca vai construir daqui para frente, né? Então,
É muito do que eu tenho visto, isso inclusive esbarra em vieses financeiros futuramente, porque a gente já vê, por exemplo, hoje no programa de fidelidade do Starbucks, que está rolando em beta lá fora, em que agora você tem um NFT que basicamente valida que você cumpriu tal ação ou comprou tal produto, e você pode inclusive vender esse NFT para uma outra pessoa que às vezes não comprou tal produto, ou não está em tempo para ficar interagindo com o Starbucks, mas ele quer ter o acesso, o benefício, a experiência que aquele NFT dá, né? Então, a gente vai ver bastante aplicações financeiras em relação a isso, mas eu acho que, óbvio, muito early ainda as coisas, né? Mas eu acho que é por aí que a gente está se aproximando bastante. Então, uma nova camada de fidelidade, né? De loyalty aí sendo explorada com novas tecnologias. Sim. Né? Bacana. Funari, o que você me diz aí? Não, eu acho que assim, né? As tecnologias tem inúmeras tecnologias que tem. Tem inúmeras tecnologias que vão ser necessárias para que efetivamente a gente faça a transformação do negócio. Você falou inteligência artificial, mais óbvio, mas tem 5G, você tem IoT, você tem NFT, uma série de tecnologias. Eu entendo que a gente tem que dar um passinho atrás nesse sentido, porque especialmente o mercado financeiro brasileiro construiu um legado, né, baseado numa história pregressa que a gente tem no Brasil, seja de reserva de mercado, um sistema regulador muito forte, muito inovador, muito inclusivo, que ao mesmo tempo usuários muito exigentes, né, tem uma estrutura que formou um legado bastante complexo e muito difícil de ser preparado para todas essas tecnologias para que você use ela na plenitude, né? Se você não conseguir fazer um processo de modernização desse legado ou de adaptação desse legado para que você utilize, você não vai conseguir utilizar efetivamente a plenitude de todas essas tecnologias. Então eu entendo que tem um passo atrás aí nesse sentido, quando a gente olha especialmente os bancos mais tradicionais, as organizações maiores, bancos médios ou grandes, né? Eles efetivamente têm que enfrentar esse passo para que eles possam monetizar todas essas tecnologias, né? Você falou aí, por exemplo, 5G, né? Tem uma série de aplicações, né, que tem que ser preparadas. Quando foi criadas as aplicações, elas não foram criadas para esse ambiente. Então, você tem um processo, um passo atrás nesse sentido. Esse é o nosso entendimento. Uma adaptabilidade aí que tem que ser feita. Né? Uma modernização desse legado, uma adaptabilidade. Que é algo que vem acontecendo, né? Toda essa discussão de legado que a gente vem falando ao longo dos anos, ela persiste e não é trivial. A gente vê movimentos de grande instituição, Itaú mesmo, todo um processo de migração na nuvem que foi anunciado, vários bancos também nessa mesma toada. Né? Porque isso não é simples, né? Sim. Não é simples. Você tem uma interoperabilidade desses sistemas muito grande, né? É um desafio. Uma interdependência deles muito grande, né? E desenvolvidos em momentos diferentes, com tecnologias diferentes, criando uma coxa de retalho tecnológico, que é muito difícil se adaptar, né? Sem dúvida. Carol, o que você me diz? Bom, eu pegando a inteligência artificial. Não, mas pegando isso como ponto, antes de falar do real digital, antes de falar da parte financeira, eu acho um bom exemplo a questão da inteligência artificial, porque quando eu comecei a trabalhar com startups lá atrás, inclusive a gente estava falando de blockchain lá em 2014, 15, e agora a gente começa a ver coisas de fato acontecerem. O ChatGPT, ou a inteligência artificial, ela é a pontinha do iceberg que apareceu. Porque tem por muita trás coisa rolando, sim. Já tem anos e anos e anos e anos e muita infraestrutura acontecendo. Quando a gente fala de tokenização, quem aqui tem um token? Quem aqui comprou um, ou trocou, ou fez uma? Ainda não estamos evoluindo e vai acontecer certamente, mas ele ainda não é tão tangível para o público em geral. Então, está sendo construído e existe um timing para tudo. Às vezes, o timing da inteligência artificial chegou agora em que as pessoas conseguem falar, isso é... É só fazer uma enquete aqui. Quantas pessoas já usaram o ChatGPT aqui? Poxa. Quantas tem um token? Quantas tem um token? Tá vendo? Exatamente. Demora, tem um legado, tem um tempo, tem maturação tecnológica, demora, mas isso vai acontecer, né? No começo do ano a gente estava falando de metaverso, NFT, não é que acabou, não é que, nossa, o Meta ou as empresas deixaram, assim, a Accenture olha fortemente para isso, olha fortemente, a gente está até com o Digital Twin aí da Vanad, porque isso vai acontecer, mas tudo tem tempo de mercado. Então, eu acho que, assim, hoje, o que eu vejo muito, clientes falando, e a busca é muito pelo real digital, né? Então, como que a gente acha soluções
seja de fintechs, seja de empresas que possam usar o real digital quando ele estiver disponível, obviamente, porque a gente está em fase de testes, né? O Banco Central tem chamado bastante lá em Brasília para fazer esses testes para ser um ambiente seguro e tudo mais, mas soluções que trabalhem o real digital são uma tendência interessante para quem quiser trabalhar com as grandes corporações, porque o real digital, bem ou mal, ele vai trazer uma inclusão financeira maior. Vai reduzir custos, vai melhorar eficiências, vai incluir mais gente nessa economia, inclusive, né, enfim, Open Finance, crédito e etc. Então, é algo interessante. É para amanhã? Não, vai demorar um pouquinho, porque ainda não é tão tangível e as pessoas têm medo. Outro ponto que eu acho que é interessante, que eu vejo, né, no Open Finance, é que ainda não teve uma forte adesão, né? Se a gente pensar em Pix, o que aconteceu com o Pix, o que aconteceu, todo mundo passou a usar. No dia que as pessoas entenderem e passarem a usar, elas vão ser incluídas cada vez mais na economia brasileira, vai ser mais fácil conseguir algumas coisas e isso vai acontecer. O real digital é muito interessante porque o Brasil, a gente vê de forma otimista, tá? Porque o Brasil é um país muito grande, então ele pode ser usado como exemplo para outros países. Pode virar um grande sandbox que pode servir de exemplo e vai, se tudo der certo. Claro, ainda é uma promessa, uma tecnologia, uma mudança, mas as coisas podem acontecer. Último ponto, eu acho que é a segmentação. E por segmentação eu não falo nicho, tá, gente? Olhando para um mundo de investimento em startups e fintechs, o que a gente vê hoje é que estão aparecendo excelentes soluções mais segmentadas. Exemplo, Cora, que tem um tipo específico de empreendedor, a Covalente, que foi investida pela Iporanga Ventures, que está olhando para a parte financeira do setor farmacêutico. Então, assim, são mercados grandes, só que tem um pouco mais de segmentação. E isso está aparecendo porque é impossível que uma fintech saiba atender a todos os mercados. Então, você focar em pedaços da cadeia de valor é algo interessante para você ganhar espaço no mercado. Isso também acaba encontrando duas conversas que a gente teve aqui. A gente falou sobre bancos digitais de nicho, né, que é um pouco isso lá no primeiro dia, e a gente falou também sobre principalidade agora há pouco, também que se conecta. Mas a pergunta, o papo que você falou de real digital, né, talvez se a gente refazer essa pergunta daqui a uns 2 anos, com todo o desdobramento que o real digital vai trazer, e talvez mais pessoas a utilizarem tokens, né, quantos estão com algum token em carteira, a resposta seja diferente, né, mas de toda forma, queria ouvir um pouco de você, Marcelo, o que você me conta? Bom, eu ia falar um pouquinho de tecnologia, mas todo mundo já falou de tecnologia. Eu vou tentar falar de um outro conceito que é, na minha opinião, como que a gente conecta todas essas tecnologias para, de fato, gerar valor para o cliente. Uhum. Então, a gente tem falado muito, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, de não faz sentido tech for tech. A gente adora tecnologia, a gente adora ficar explorando um monte de coisa, mas casos aplicados que a gente consegue, de fato, jogar NFT na mão de todo mundo e todo mundo levantar a mão, é o que a gente busca. Então, olhando para o mercado financeiro e olhando para dentro do banco, vou colocar assim, a gente está super ansioso pela escala do Open Finance. Então, por que a gente está super ansioso, né? E, de fato, o Pix escalou super bem. A gente, como um todo no mercado financeiro, tem uma expectativa muito grande de escalar o Open Finance e aplicar isso num conceito de conectividade, num conceito de hub, com todas as outras informações que todos nós temos a respeito dos nossos clientes e de quem, eventualmente, a gente quer que seja o nosso cliente nichado ou não. Uhum. Né? Então, na minha cabeça, o conceito de conectividade e trabalhar os dados, porque hoje a gente tem a capacidade da inteligência artificial como um conjunto de dados muito grande que a gente passou a ter acesso e uma capacidade de processamento também muito grande. Nos próximos anos, naturalmente, a gente sabe que a capacidade de processamento vai ser maior, a capacidade de armazenamento vai ser maior, as tecnologias vão evoluir, mas eu acho que o segredo, como eu acho que você fez um comentário muito rápido e muito breve, é como que a gente conecta isso tudo e gera valor para o cliente? Como que a gente faz com que o cliente queira estar conosco dentro da jornada dele, né? Porque é uma opção, não é uma obrigação. Então, acho que, fechando aqui, eu gostaria de deixar o conceito para mim como que a gente conecta isso tudo e prover uma experiência diferente. É dado que a gente vai ter uma capacidade tecnológica cada vez maior em diferentes vertentes, né? A aplicação disso, né? E quando eu vejo, por exemplo, que o Caio fala de um pensamento que, assim, quem não é muito ligado ao mundo de Web3 não se dá conta de como a parte de fidelidade, loyalty, tudo está sendo transformado. A gente tem desde a Nike, onde você compra um tênis para o seu avatar,
no metaverso você pode usar esse tênis aqui, e agora você vai poder integrar isso com a EA, né? Você vai poder botar o tênis que você comprou tal no jogador que você está jogando no futebol. Então, tudo isso vai cada vez mais dando outras camadas que também são camadas que conectam todos esses mundos, né? Na medida que não é só o hard technology, né? É você também encaixar isso. Partindo para algumas ponderações um pouco mais específicas, eu queria ver com a Carol, né, que ela falou um pouco de Corporate Venture Capital, né, que é um papo que é a especialidade dela também, né, muitas instituições nos últimos anos, Carol, até é bom você poder contar isso para a gente, criaram seus próprios veículos para investir também, né, e tem dados, pelo menos o último dado que eu tenho da CB Insights, que era de 2018, já tem um bom tempo, dizia que 1/3, né, de todo o investimento em fintechs no mundo acontece via CVC. Então nós estamos falando o quê? Que 1/3 dos investimentos que a gente tem globais, né? Você tem um braço de investimento de uma empresa do setor financeiro fazendo esse aporte. A gente teve no caso da Lumix, né? Que foi a Mint, né? Que botou dinheiro em vocês, que é do BTG. Né? Como é que você vê essa análise e como é que você vê essa maturação, essa transformação do CVC no Brasil, ainda mais agora que o Venture Capital está escasso, está mais reticente, está mais, como diz, mais parado, pelo menos para alguns tipos de investimento, né? Legal. Eu diria que não só do setor financeiro. Quando a gente pensa, né, eu não sei o quanto todo mundo aqui sabe sobre esse mundo de fundos de investimento, fundos de investimento corporativo, né, mas ele é cíclico. No mundo, ele é cíclico. Ele já teve altos e baixos em vários momentos. No Brasil, especificamente, ele começou a crescer muito a partir de 2017 e 2018. No começo desse ano, a gente estava com mais de 100 Corporate Venture Capitals. Significa que corporações abriram seus braços de seus fundos de investimento corporativos. A diferença para um fundo de VC, Venture Capital, é que os fundos de Venture Capital eles captam de várias corporações, ou family offices, ou gente com muito dinheiro, e fazem o seu fundo para investir. A corporação coloca seu fundo próprio para investir em soluções. Mais do que serviços, as empresas de serviço financeiro são muitas empresas que abriram seus Corporate Venture Capitals para investir, geralmente, em soluções que a gente chama de Horizonte 2 e 3. Horizonte 2 e 3 é 1 é o core da empresa, 2 é inovações adjacentes incrementais, 3 inovações disruptivas. Quando se investe corporativamente em startups, você não espera retorno do investimento rápido. Não é algo a curto prazo. Por isso que você está sempre olhando Horizonte 2 e 3, porque você está tentando ver o que pode disruptar ou o que pode trazer de inovação para o meu mercado. Então, mais do que serviço financeiro, as empresas estão buscando criar suas plataformas, seus ecossistemas. Quando eu estava na Vivo, a gente tinha acabado, eu estava saindo, eu fiz a tese de investimento da Clave, que é Open Finance, e eles investiram, a Vivo Ventures acabou anunciando. É uma telco, investindo num serviço financeiro. A Accenture, a gente acabou de anunciar o investimento na Parfin. A Parfin é uma solução de infraestrutura Web3 para tokenização, custódia, negociação, tokenização e gestão de ativos. Por que faz isso? Porque você quer complementar algum serviço que você tem. No caso da Accenture, e isso vale para a maioria das empresas, onde eu estou olhando que eu não sou necessariamente ter a maior expertise daquilo, mas que eu posso aproximar e complementar com o que eu tenho. No caso da Accenture, eles têm a plataforma, a Parfin tem uma plataforma, eles conseguem plugar essa infraestrutura e a Accenture oferecer o serviço profissional junto com a empresa para os clientes. Isso faz com que você consiga robustecer a sua proposta de valor lá na frente. Com relação ao ups and downs, né? Aqui no Brasil a gente só teve ups. A gente está começando a ver os downs. Por quê? Porque não tinha nada. Antes era muito... Não, a gente viu assim, crescer. Só que agora a gente não vê mais falando tanto que estão surgindo novos e tal. Por quê? Porque o mercado como um todo está passando por uma série de reajustes. Né? A gente teve, há 2 anos atrás, valores astronômicos que não eram reais. A real Brasil, América Latina, é que sempre tudo foi difícil. Sempre teve dificuldades. Então, a gente, na verdade, está reajustando um pouco o valuation, mas não parando de investir.
bons empreendedores e boas empreendedoras vão ter investimento com certeza. Os fundos estão investindo, os CVCs estão investindo. A diferença é que para os fundos de corporação, ficou melhor ou mais interessante porque ela é patrocinada, ela é financiada pela própria empresa. Então, é diferente do VC que tem que passar o chapéu e buscar dinheiro. A corporação tem o dinheiro para investir. E ela teve menos problema nesse sentido porque ela sempre teve um viés estratégico. Como é que eu posso plugar? Diferente do VC que olha o viés financeiro de retorno de investimento. Então, eu acho que não vai acabar, eu acho que diminui no sentido de a gente vai ter que ser, as empresas vão ser cada vez mais seletivas, os fundos vão ser mais seletivos, os empreendedores, as empreendedoras precisam ter fluxo de caixa, precisam pensar mais tempo do seu investimento, ao invés de 18 meses, 24 meses, mas ainda tem. Eu acho que fintech, gente, teve um boom de fintechs, teve um momento, assim, né, aquele auge e tal. Não acho que acabou, eu acho que continua sendo muito bom. Se a gente vê não só o investimento da Accenture ontem, qual foi a notícia do dia? Apismo comprada pela Visa por $1 bilhão. As coisas estão acontecendo, bons negócios vão ter sempre oportunidade, tanto de M&A, exit, quanto de investimento. Muito bom. Legal, bom que dá uma perspectiva ampla também, mais na ponto de vista de investimento aqui, como tendências e cenários que a gente está enxergando. E Marçal, queria ouvir de você um pouquinho, quais foram as lições que você tirou operando tecnologia no Banco Pan, né? E também qual é a visão que você tem para o mercado de neobanks aqui no Brasil? A gente falou disso tanto no painel de bancos digitais de nicho no primeiro dia, a gente falou de principalidade agora há pouco, né? Como é que você enxerga esse mercado agora, do qual o PAN faz parte, né? Visto que ele está muito mais competitivo e com uma forte pressão por lucratividade, que no final do dia pode até desmontar algumas teses. Muitas instituições optaram por fato entregar alguns serviços de graça ou zerar diferentes taxas, e algumas estão tendo que repensar ou buscar outras formas de monetização, porque a pressão também está vindo, né? Obviamente o PAN está dentro de um grupo, né, outras que estão ali dependendo mais de um dinheiro de VC tá numa situação diferente. Mas conta a sua percepção para a gente ouvir. Boa. Teve bastante coisa que eu aprendi nesses últimos 2 anos e meio. Acho que dá para a gente começar citando algo que eu falei aqui, acabei me antecipando e falando um pouco antes, que não adianta ter tecnologia por tecnologia, não adianta fazer investimentos, você tem que entender o seu momento e tem que entender o que você precisa prover na ponta antes de você pensar na tecnologia. Então é muito mais sobre solução na minha cabeça e muito menos sobre tecnologia. Acho que esse dá uma machucadinha para quem é apaixonado por tecnologia, mas às vezes algumas soluções não precisam ser tão elaboradas quanto nós gostaríamos que fosse desde o começo. Acho que um segundo ponto que eu carrego muito forte não adianta nada ser digital para fora. Você tem que ser digital para dentro. Então, no momento do atrito, no momento do problema com o cliente, no momento que o cliente está atritado, está querendo resolver o caso dele, e ele não tem saída fácil, que a gente consiga dar uma opção de saída que seja a que ele quer, não adianta nada. E normalmente o cliente quer resolver rápido. A gente, como cliente, quer resolver muito rápido os nossos problemas, né? Então, o segundo ponto que eu trago aqui a gente precisa ser, a gente como instituição, e aí eu acho que é uma visão que eu tenho pessoal para tudo, precisa ser digital para dentro também. Não adianta só ter uma casca legal, moderna e bonita para fora, precisa ser para dentro também. Por último, eu junto a linha do cliente com a linha de pessoas, né? É um pouco coxinha, mas o investimento nos times, o investimento no desenvolvimento das capacidades e sabendo que a gente tem, vou falar por tecnologia, um gap natural que é existente de formação versus necessidade do mercado como um todo, isso para mim gera diferenciação. Gera diferenciação ter uma cultura forte, o estímulo do desenvolvimento, e isso tem feito muita diferença no nosso dia a dia. Quando você traz a pergunta dos neobanks e tudo mais, eu estou vivendo a minha segunda experiência e passagem em bancos e eu estive dentro de um muito grande. Eu vejo como uma oportunidade para os dois lados. Eu não vejo, pelo menos do meu ponto de vista, eu não vejo uma competição agressiva no sentido ruim, pejorativo. Eu vejo que os neobanks encontraram oportunidades de prover
um tipo de banco um pouco diferente do que existia, e eu falo existia porque eu vejo os grandes bancos fazendo um mega trabalho legal e colando nas experiências que esses novos bancos, os neobanks, estão trabalhando. Existia um abismo antes, mas esse gap fechou. Perfeito. E eu acho que é legal ver o aprendizado mútuo. E por que eu falo mútuo? Porque, da mesma forma, os neobanks, como a gente estava falando aqui agora, tem um trabalho gigante de rentabilização, que os grandes bancos já conquistaram esse espaço. A gente sabe o tamanho da rentabilidade dos grandes bancos. Então, o meu ponto de vista é muito otimista, e de um aprendizado mútuo. Então, na minha cabeça, é menos sobre aqui é ruim, aqui é bom, etc., e mais sobre quais são os espaços a serem ocupados, quais são os nichos que não estão ocupados, que a gente falou aqui agora, e como que eu vou atender esse nicho, ou não, ou eu vou ser mais amplo para todo mundo que quiser, de uma forma diferenciada. Tá? E, lógico, assim, a gente sabe o que cada um dos bancos, de uma forma geral, né, estratégia macro, ninguém sabe do micro, mas tem um aprendizado mútuo acontecendo há algum tempo, desde que os neobanks surgiram, na minha opinião. Sem dúvida. Não, boa visão. E faz a gente refletir um pouco sobre esse panorama e o aprendizado que o ecossistema tem como um todo, né? Eu acho que é bem legal. E trazendo agora conceitos, né? Que a gente falou que a gente vai explorar também conceitos. Caio, eu vi recentemente até em uma postagem de alguns colaboradores de vocês da Lumix falando de dois conceitos, um chamado Community Member Fit, que é o CMF, e o Community Member Fit Score, CMFS, né? Você consegue explicar para a gente do que se trata e como é que ele se encaixa nesse novo momento de mercado para qual a gente está indo agora? Sim, total. Vai muito do que eu estava falando sobre a tokenização de comunidades, né? O que acontece? Com blockchain ou sem blockchain, uma coisa é fato, o mundo do marketing vai mudar pra caramba nos próximos anos. Não sei se todo mundo tem essa perspectiva, mas a gente está num momento bem complicado em que os custos com ads só aumentam, os resultados só pioram. O CAC só aumenta. A gente está chegando num momento em que a previsão é que na metade do ano que vem os cookies sejam removidos do Google Chrome, por exemplo, dos navegadores como um todo. Então, o marketing como um todo vai tentar se readequar nessa nova realidade e tentar encontrar outros mecanismos de conseguir fazer o seu trabalho de maneira mais assertiva. Dando esse conceito, obviamente todo mundo quer reduzir CAC e aumentar LTV. E um dos mecanismos que mais estão dando certo hoje em dia é a Community Building. É você conseguir ter uma comunidade de pessoas que não só compram seus produtos, consomem seus serviços, mas também, obviamente, fazem o marketing boca a boca, ajudam na disseminação de uma campanha, por exemplo, nas redes sociais, e por aí vai. E aí, dentro desse novo mundo, né, de tokenização de comunidades, se é assim que a gente pode dizer, surgem esses novos conceitos, inicialmente muito num viés mais criptonativo, né, das famosas coleções de NFT e tudo mais, e hoje em dia a gente já vê aplicado em, de fato, corporações, empresas Web 2, como a gente citou aqui, Nike, Adidas e tudo mais. Que basicamente qual é o conceito? Né? Como o próprio nome sugere, né, o conceito de Community Member Fit bebe muito da fonte de Product Market Fit. Ou seja, o que é uma comunidade encontrar o seu fit? É o fato de que os membros dessa comunidade conseguem agregar valor uns para os outros sem que você, marca, precise incentivar diretamente. Né? Então, a roda gira sozinha. Né? Então, você tem um momento inicial de tração em que você precisa adquirir essas pessoas, fazer com que elas estejam ali. Você tem um esforço bem grande inicial para reter essas pessoas ali naquele ambiente, seja onde for que você cria essa comunidade, se é que você agrega em alguma plataforma e tudo mais. Né, a tendência é que essa comunidade, quando encontra o fit, né, ela consiga andar sozinha. Então as pessoas marcam eventos para se conhecer, as pessoas compartilham consigo mesmas dicas, conhecimentos, promoções e por aí vai, e consequentemente aquilo ali vira quase que um hub, né, de influencers, querendo ou não, da sua marca, né, e também, para quem faz bastante pesquisa e desenvolvimento, também um laboratório de experimentação. Né? Então a gente já vê, por exemplo, a L'Oréal, na França, lançou um projeto, salvo engano, acho que é Nixo o nome, que a lógica é basicamente criar como se fosse uma organização autônoma orientada por comunidade. Então você, ao entrar nessa comunidade, você está apto a ajudar a L'Oréal a criar novos produtos, a experimentar novas soluções, e você, né, através de seus tokens desse projeto, você inclusive pode incentivar ali, né, o andamento disso tudo. E aí, entrando no score, né, então para você encontrar um fit, você tem que ter algum sinal, né, que você encontrou esse fit. E aí o que o pessoal tem feito hoje é replicar o que era feito já com Product Market Fit, que é a clássica pergunta de você se diria desapontado se essa solução não existisse mais, né, e nesse caso só troca solução por comunidade.
né? Então, basicamente o que a galera tem feito é trazer esses conceitos que são utilizados há anos no mundo de produto, tecnologia e startups, num viés mais de relacionamento e marketing nesse novo momento aí que a gente está bem complicado, né, até do marketing digital. E aí, dentro disso tudo, né, os estudos mostram que o fit de comunidade não é booleano, né, não é true ou false, né, tipo, tá bom ou tá ruim. É um espectro, né? Ele começa bom, ele passa por altos e baixos, e ele vai transitando ali desses scores de 0 a 10, né, e você vai ajustando ali a régua para você conseguir ter uma estratégia mais assertiva. Mas a raiz do problema é esse, né? Como é que agora o marketing vai ser dado daqui para frente? Trazendo mais dados assim para vocês, né? Quem usa iPhone deve ter percebido que de uns anos para cá, agora quando você baixa um app, ele pergunta se você quer permitir, né, rastreabilidade, informações e tudo mais, né? Nos Estados Unidos, uma média de 90% das pessoas marcam não, né? Ou seja, você tem ali uma quantidade muito reduzida de pessoas que permitem com que você use esse dado como um rastro para eventualmente fazer alguma campanha de marketing, usar isso como gerador de insights para criar novas soluções e tudo mais. E aí justamente entram esses pontos de como você consegue, nesse novo momento, criar canais de relacionamento direto com o seu consumidor, né? E um mundo em que os dados primários, né, que são os dados que você coleta diretamente do seu consumidor, vão ser cada vez mais relevantes, ter cada vez mais peso aí na estratégia de marketing. Então, é muito por aí. Super relevante, não só para o mercado financeiro, como olhando para a indústria como um todo. Eu acho que vários pontos você colocou, o custo de ads mais caro, toda essa forma de você manter. E a gente tem bons exemplos, tem a Reddit fazendo isso muito bem. Então, quer dizer, a marca muito mais criando, né, um espaço para que haja essa interação, sendo menos sufocativa em cima da comunidade, deixando ela e ser mais nutritiva no sentido de fazer ela andar, né? Mas eu acho que é um bom elemento. E você, Funari, como é que eu queria entender um pouquinho de você sobre fronteiras tecnológicas, como por exemplo a internet das coisas, né? Você tem visto alguma coisa nesse sentido ou ligado ao mercado financeiro? Quais novas tecnologias hoje você vem se combinando para poder trazer aí novas possibilidades? Eu acho que todas essas tecnologias, como a gente falou, serão fundamentais, né? Internet das coisas, 5G, inteligência artificial, mas no fundo, né, tentando até pegar um pouco do que o Marçal falou, no fundo tudo chega no cliente e buscando o cliente como sendo um cliente único. É a hiperpersonalização do cliente. E como que você está preparado para isso, né? Cada vez você está fazendo grupos menores até chegar ao indivíduo, né? Você deu o exemplo do celular, né? Mas pegar um outro exemplo do celular, a gente tem aqui centenas de pessoas e nenhum celular é igual ao outro. Se você pegar, todos os celulares são totalmente diferentes. Então, isso é uma hiperpersonalização. E cada vez mais você vai caminhar para isso, né? Você vai ter grupos menores, né? Alguns anos atrás, você criava um produto e via se dava certo ou determinava que aquele produto era único. Hoje você tem que criar um produto para o cliente. E cada vez mais você vai ter outras fintechs surgindo em função da tecnologia, da disponibilidade de tecnologia, você é capaz de plugar diferentes serviços para cada vez grupos menores, né? E isso só é possível se você estiver preparado para isso tecnologicamente, para plugar isso, olhando o cliente como único cliente, né? Grupos menores, como você falou, né? Da comunidade. Exatamente. Mas cada vez mais a tendência, né, é que isso seja cada vez grupos menores que você atinja, né? Então aí você tem inúmeros exemplos de como era o mercado no anterior, não necessariamente só no sistema financeiro como ele é hoje. E isso está baseado nessa sua capacidade de plugar essas diferentes tecnologias, né, que os CVCs fazem, basicamente transferindo, né, para o mercado ou adicionando no mercado essa capacidade de criar soluções específicas, né? Então eu entendo que as fintechs ou qualquer outras techs irão existir, sempre olhando cada vez grupos menores, e elas fazem parte de uma combinação desse ecossistema e a sua capacidade de plugar isso. Eu entendo que é por aí, independente da tecnologia, você tem que você não sabe o que vai ter e você precisa se adaptar a ela, né? A gente falou do 5G, por exemplo. Qual a capacidade que os sistemas atuais te permite, por exemplo, conversar máquina com máquina? Zero, né? Porque isso não foi desenvolvido para isso, não existia essa tecnologia. Ou zero, ou próximo de zero, você vai ter que gastar muita energia para que isso utilize. Demos um exemplo do NFT, quantas pessoas tem? Né? Quantas pessoas foram para o Open Finance? Porque não entenderam ainda o quanto isso é benéfico para elas. À medida que elas entendem, você tem que estar preparado para fornecer isso. A mesma coisa dessas tecnologias, né? Então, eu entendo que se existe uma gama enorme, né? A gente tem aqui um ambiente super tecnológico com uma série de ofertas, mas como que você cria essa capacidade de plugar, né? Esse é o grande ponto.
E é interessante, uma conversa que você falou, até sobre hiperpersonalização aqui, a gente teve no primeiro dia o Guga Stocco com o Gil Jardelli, a gente falou sobre futurismo, e ele dando um exemplo do próprio feed, né, das redes sociais, como ele realmente é único. Para cada pessoa, cada um tem o seu, e aí a gente contrasta outras realidades, né, da Ford ter. Primeiro só tinha um modelo, era aquilo que você tem. Vou pegar o exemplo do carro, já que você falou. Exato. Né? Acho que aqui, desse grupo aqui, certamente ninguém sabe disso, mas quando você comprava o primeiro carro, era com trio elétrico ou sem trio elétrico, né? Que não tem nada a ver com um caminhão de show. Balada. Né? Quer dizer, assim, era isso. Né? Hoje você escolhe a costura do banco combinando com a pintura. Então, possivelmente, você vai ter um carro que é só para aquele cara. Ele criou um carro dele. Então, e eu dei o exemplo do telefone, é a mesma coisa. Então, como que você se prepara para isso? A tecnologia está aí para isso e ela vai surgindo. Como que você vai plugar isso? Seja adquirindo empresas e conectando essas empresas no ecossistema, adquirindo ou não, ou parcerizando, mas, obviamente, que você tem que construir um ambiente possível disso. Esse é o grande ponto. Tem até, então, o Guga Stocco falou exatamente de hoje a gente tem uma capacidade tanto de análise de dados e de coleta de pontos de dados a ponto da gente chegar, aplicar no mercado financeiro um conceito parecido com o do feed que a gente tem no Instagram, que cada um é único, toda vez que você dá um refresh também muda tudo, mas tudo muito entendendo qual que é o teu comportamento de usuário ali naquela navegação e que isso vai te ajudando, pode ser transposto sim para a realidade do que você tem de dashboard financeiro, né? Mas enfim, isso é interessante. Pessoal, a gente chegando aqui perto do fim desse papo, acho que um papo que voou, mas diante de perspectivas que a gente debateu aqui, qual conselho vocês dariam para os ouvintes para ajudá-los a passar melhor pelos desafios relacionados à inovação que aguardam a gente em 2024, né? Que a gente está no meado de 2023, né? Como é que vocês aconselhariam esses ouvintes que estão aqui, não só aqui, mas como vai ficar também isso para o YouTube para depois? Caio, diz pra gente aí, como é que você... Boa, cara, eu sou muito, assim, desde o momento em que, por exemplo, eu decidi migrar de carreira lá do direito e tal, eu sempre fui muito de aprender fazendo, assim. Então, eu sempre busquei me envolver com as coisas que eu queria me envolver. Então, quando eu quis migrar para UX, eu fui entre comunidades de designers brasileiros e tal, eu troquei ideia com a galera. Falei, galera, como é que eu entro nessa área? Eu quero muito entrar e tal. E realmente conhecendo, você não tem meio cara de pau às vezes, e realmente me inserindo ali onde eu queria me inserir, né? Com cripto, a mesma coisa, né? Eu fui entrar em servidor de Discord e tudo mais, porque isso eu tô falando meados de 2020, 2021, né? Até então não tinha tanta coisa, tanto conteúdo, por exemplo, em português sobre Web3, sobre blockchain, né? Tinha pouca coisa ainda. Então era bem difícil na época, hoje em dia tem mais coisa, né? Mas com certeza eu acho que pelo menos de experiência pessoal minha, realmente se conectar com pessoas, né? Fazer parte de eventos, igual a galera já está aqui, vai assistir online também, ver o que está acontecendo aqui. Eu mesmo, antes de começar a empresa, eu não tinha nenhum contato com o mercado financeiro, né? Eu passei a aprender o que é o mercado financeiro, que isso aqui existe, né? No ano passado, né? Quando eu fundei a empresa. Então, eu fui aprendendo mesmo e me inserindo nos ambientes, né? Então, seria o meu recado, assim, dentro do possível, se inserir, conectar com pessoas, trocar ideia realmente, ir no LinkedIn, mandar mensagem, adicionar e falar, porque uma coisa que eu aprendi também bastante nesse 1 ano e meio aí que eu tô nessa jornada, é que realmente as pessoas estão abertas a te ajudar, né? A trocar ideia, a te direcionar, e eu aprendi muito do que eu sei hoje com pessoas que me aceitaram no LinkedIn, por exemplo, e toparam fazer um call de meia hora e que abriu minha cabeça para muitas coisas, né? Então, super recomendo. Às vezes a trava, a gente não precisa ir no longe, no abstrato, no tech, é o básico de atitude, e essa atitude de quem está a fim de aprender e que busca uma conexão com alguém que também esteja disposto a passar isso, né? Marçal, o que você me diz? Cara, eu ia trazer o ponto de experimentar. Eu acredito muito na experimentação. Então, quando eu penso em, cara, o que vem pela frente, né? A gente está falando de um monte de coisa que, de certa forma, hoje a gente acha. Mas tem coisa que a gente não acha tão fácil, que já foi o blockchain da vida, que já foi um AI, que já foi já foram tecnologias que a gente hoje fala com uma certa naturalidade. Então, acho que o que eu ia falar é experimentem. Eu procuro fazer isso e acho que isso gera curiosidade, isso gera novas ideias e oportunidades. E para quem tem time, liderança, etc., para mim cara, experimenta junto com a galera. Não poda. Deixa a galera experimentar.
Isso gera movimento, isso gera conhecimento, isso gera novas oportunidades. Então, na minha cabeça, são esses dois aí. Tá? E que também depende muito de cultura, né? E aí nós vamos para uma raiz, a gente volta um pouco mais atrás, né? Assim, essa é uma cabeça legal para todos terem, mas se isso está enraizado, está freimado ali dentro da instituição, como cultura, como valor fundamental, acho que facilita, né? Tira mais obstáculo ainda para essa pista expressa, né? Nari, o que você me fala? Então, eu também já passou vários ciclos aí também de tecnologia. Não, verdade. Assim, eu vou falar um pouco mais vamos dizer assim, de cozinha, né? Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação forte, especialmente os líderes de tecnologia das instituições financeiras, né? Que olhar o todo, né? Assim, olhar só um pedaço do negócio e fazer isso pode ser resolver um problema imediato, mas pode ser um risco, sim. Né, de você desconectar as coisas e ter problemas de adoção, né, das suas tecnologias. Então, acho que olhar holisticamente é muito importante, né? Ter essa preocupação do início ao fim, né, em termos de tecnologia, em termos de processo, em termos de implementação dessas tecnologias e olhar o cliente como único. Acho que esse, no meu entendimento, é o caminho para que essas organizações... Então, se olhar isso, quer dizer, eu estou fazendo isso, pegando o que o Marçal falou, não tecnologia por tecnologia, né? Vou fazer porque todo mundo está fazendo, eu tenho que olhar isso, não, eu tenho que olhar o que o meu cliente espera que eu faça, né? Ela falou do metaverso, eu entendo que ainda vai acontecer muita coisa por aí, mas talvez seja o momento ou não, como é que eu me preparo para isso, né? Então, eu acho que essa visão holística, do ponto de vista dos gestores de tecnologia e de negócio que estão aqui, são fundamentais, obviamente, com todo esse aspecto de pessoas, etc., que é uma preocupação muito grande que a gente tem também de formação, essas coisas. Que é a questão de olhar a tecnologia como meio e não como fim, né? Se a gente, exatamente. Se é para focar no cliente, assim, o foco do cliente está aí há muito tempo, já é uma coisa antiga, mas o que a gente tem de ferramenta hoje para tangibilizar e fazer com que esse foco no cliente seja algo realmente personalizado e conseguir aplicar isso na prática, né, é muito mais possível do que já foi. Então... Complementando, né, na verdade, transformação digital é transformar uma organização de legado numa organização ágil. Né? Cada grupo de bancos aqui tem, os bancos maiores têm um desafio, os neobanks têm outro, que é de resultado nesse momento, né? As cooperativas têm outro, estão crescendo rapidamente, como que elas se preparam para isso, sem criar um legado problemático também, mas é isso, a tecnologia é um fim. Né? Quer dizer, é o meio, né? É o meio, sim. O fim é o cliente. Então, a gente tem que olhar o cliente e falar, é isso que ele espera? Essa personalização, esse produto, esse serviço, como é que eu faço para ter isso? Seja tendo as fintechs, as parceiras e etc., o ecossistema das big techs, que contribui muito para isso, e, obviamente, olhar holisticamente isso. Maravilha. Morandini? Bom, para concluir, né? Eu estava aqui pensando, porque eu acho que converge muito tudo que a gente está falando na questão da individualização, mas ainda assim olhando, né, para o todo. E lá na Accenture a gente fala do life-centric, né, que é de fato você olhar a pessoa, ela tem um touch, a marca ela está em todos os lugares da vida da pessoa. E olhando a Febraban, eu acho que é muito interessante ver quando você olha aqui em volta. Eu lembro que a primeira Febraban que eu vim, eu acho que só tinha bancos e fintechs. Não tinham empresas outras, de outros segmentos. Para ver eu vou falar da minha primeira. Tá? O mundo muda muito. Então, as marcas, as empresas, as pessoas, está tudo correlacionado. É telco fazendo finanças, empresas de cloud que estão aqui. Eu estou vendo aqui a minha ex-casa, que eu adoro. Você vê que o mundo muda muito, e isso é muito graças à inovação. É difícil dar uma dica, né? Assim, a dica que eu diria é assim, sejam curiosos, porque a inovação ela requer curiosidade, mas isso não é inato em todo mundo. Tem gente que não é, e tá tudo bem. A única coisa é que quem trabalha com inovação, a gente é meio... a gente gosta do desconfortável. A gente não fica feliz quando tá confortável demais. Fala, legal, então cadê o próximo problema? E é meio bizarro ficar pensando isso, que a gente gosta, porque a gente fica pensando como que a gente vai fazer para resolver isso. Não, deve ter um jeito mais fácil, mais rápido, mais automático. E essa
coisa da gente querer buscar e procurar e entender e conhecer e conversar, criar comunidades, fazer perguntas. Isso faz parte desse ciclo de transformação digital, de inovação, e eu acho que assim, é um caminho muito legal. Ver esse evento crescer do jeito que cresceu significa que a gente tem muito mais gente desconfortável por aí do que confortável. Significa que tem muita gente buscando algo novo. E do ponto de vista de investimento, né, aí é a minha última dica, assim, então continuem curiosos, continuem com vontade, porque quem está aqui está querendo fazer algo diferente, está querendo buscar o novo, mas quem tiver aqui que for empreendedor, empreendedora, que tiver uma solução, aí eu dou a dica minha de inovação aberta ou Corporate Venture Capital. Olhem as empresas que vocês querem fazer negócio e estejam preparados. Né? Às vezes está muito, muito novinho como empresa, é difícil você conseguir um investimento, ou é difícil você fazer uma conexão de sucesso. Nada é impossível nessa vida, já vi acontecer, mas são os tais outliers que a gente fala, né? Geralmente a gente tem que se preparar assim, tem que se preparar como empresa, ver se aquela é a corporação que eu vou fazer negócio e o que ela vai me agregar, porque e o investimento é igual, o que eu entrego e o que ela me entrega, qual é a relação de ganha-ganha que a gente pode trabalhar junto para crescer, escalar e transformar esses negócios. Então, avaliem muito bem, porque os parceiros que a gente faz, os investidores que a gente tem, é um casamento que a gente leva, e ele tem que ser bom, senão é ruim, muito, muito ruim. Maravilha, muito obrigado. E tá cheio aqui também porque o desconforto é latente, todo mundo tá tendo que correr atrás para poder se movimentar. Antigamente dava para demorar mais para fazer algumas coisas e agora existe essa pressão. E mais do que isso, eu acho que o ecossistema evolui e o consumidor ganha pra caramba com tudo isso, né? Pessoal, queria agradecer, uma salva de palmas aqui para os painelistas. Muito obrigada. Obrigado. A gente chega ao fim, então, dessa jornada aqui na Arena Fintech. Vai ter um QR Code para vocês poderem fazer a avaliação desse painel. Acho que é sempre bom a gente ter esses inputs de vocês para que a gente possa cada vez mais aprimorar o conteúdo. E daqui a 15 minutinhos a gente vai ter, eu volto para cá para anunciar as fintechs vencedoras do campeonato de pitch que a gente teve. 24 viraram 12 e 2 vão sair aqui premiadas. Inclusive com o NFT que a Lumix aqui ajudou a fazer. Vai ter uma NFT também para cada uma delas, que já teve ano passado, tem novamente. Grande abraço e a gente se vê daqui a pouco.